Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão, hoje o episódio 41. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, obrigação, interesse e desinteresse. É uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos da nossa cidade e região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que essas ações ocorram individualmente. E esporadicamente a gente também vai trazer assuntos que são de interesse dessas organizações. Já tivemos aqui, você pode buscar lá nos vídeos, falamos sobre fundos especiais, já falamos sobre projetos, já falamos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e hoje outro tema muito importante que diz respeito à gestão contábil nas organizações da sociedade civil. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Loriberto, sou um homem branco, 50 anos, cabelo loiro curto, quase careca, barba mais ou menos grisalha curta também, e hoje eu estou vestindo uma camisa branca com listras na horizontal, uma faixa azul e algumas faixas vermelhas. Quero convidar você para fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, curta, compartilhe esse conteúdo para que ele possa chegar a mais e mais pessoas. Também convidar você a nos seguir lá no Instagram, no Facebook e no Spotify. Também não posso deixar de agradecer ao nosso patrocinador, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, captação de recursos, acompanhamento na execução e também na prestação de contas. E hoje eu tenho o prazer, o privilégio de receber aqui o meu colega, amigo, contador, consultor e tantas coisitas mais, o Tadeu Pedro Vieira, ele que é sócio na RTA Conte e na RTA Consultoria. É isso, se eu falei errado, peço que me corrija depois, da cidade de São José, e ele vai trazer aí algumas coisas muito importantes relacionadas à gestão contábil. Tadeu, seja muito bem-vindo e obrigado aí por ter aceito o convite, né? Tá meio de passagem, mas vamos lá, né? Vamos aproveitar esse tempo também, né? Olá, agradeço o convite, né? Vou fazer minha audiodescrição. Pele clara, cabelo grisalho, 57 anos, estou vestindo uma camisa azul e venho aqui falar, né, um pouco sobre gestão contábil. Estou há 23 anos trabalhando com contabilidade e 36 anos no voluntariado. E muito disso no terceiro setor, né? São 23 anos no terceiro setor. Então, assim, um pouquinho ele vai poder ajudar a gente aí nesse assunto, né? Tadeu, enquanto a gente preparava esse dia de hoje, eu coloquei uma caixinha de perguntas no Instagram para buscar identificar aí junto ao nosso público, né? Questões que fossem de interesse, né? E uma que apareceu com frequência, talvez a gente comece o nosso bate-papo por aí: por que eu tenho que ter contabilidade numa organização que não tem fim de lucro? Então vamos lá. Contabilidade é uma obrigatoriedade perante a Receita Federal do Brasil. Enquanto o gestor pensar que a contabilidade é um mal necessário, que só é uma obrigação de ter porque a legislação lhe obriga, ele está fadado a ter uma instituição muito fechada, muito pequena, sem a capacidade de captar recursos. Então, assim, por que ter contabilidade? Contabilidade não é custo, é investimento. Basta dizer que para qualquer parceria que essa instituição venha fazer, e aí estamos falando de associações, fundações e organização religiosa, né? Elas precisam ter a contabilidade regular. E quando se fala em contabilidade regular, se fala em atender a exigências da lei do terceiro setor. No Conselho Federal de Contabilidade, nós temos lá nos arquivos da legislação do terceiro setor uma interpretação técnica geral chamada ITG 2002, já está na versão R1, que traz os pontos aonde o profissional da contabilidade tem que seguir.
E são poucos, são em torno, se não me engano, 27 pontos a serem tratados, que vai trazer para a contabilidade ou para a instituição o diferencial da contabilidade empresarial. Porque se uma instituição, aí falando associação, fundação, não tiver uma contabilidade regular, ela pode ser equiparada a uma empresa. Opa, isso pode trazer problemas. Muitos, porque nós temos muitas associações que vendem consultoria, vendem cursos, comercializam muitos produtos e estão concorrendo com o mercado. Entendi. Bom, se são só 27 ou 28 itens, não deve ser tão difícil assim de cumprir, né? Eu vejo assim que uma das o ponto-chave, né, é saber que para ela ser considerado sem fins econômicos, né, ou sem fins lucrativos, são duas interpretações aí da legislação, né? O sem fins lucrativo é sem fins lucrativo investido nos seus associados ou nos seus sócios, né? Que a gente pega muito estatuto aí que ainda tem sócio, e sócio é empresarial, né? Então a gente tem que cuidar com os termos até dentro do estatuto. Então o primeiro passo, e aí eu vejo assim, que quando fala a entidade sem fins lucrativos, ela não pode ter lucro, não, ela tem que ter lucro. Na verdade, a nomenclatura é superávit, né, para distinguir do empresarial. Então, nesse sentido, ela tem que ter uma receita, né, com saldo positivo para investir no social. Então, a frase sem fins lucrativos, ela é relacionada à destinação desse lucro, né? Para quem vai lá no final. Para quem vai lá no final. Tem que ser todo investido no social e não só num grupo de pessoas como a empresa é. Entendi. Tadeu, a gente tem percebido que ao longo dos anos, você também já citou isso aqui, os parceiros, o poder público, enfim, com quem uma entidade vai fazer algum tipo de transação, tem exigido cada vez mais isso, né? Tu vês isso como uma ação que já deveria ter ocorrido há muito mais tempo? Por que isso começou a aflorar mais agora, essa necessidade, essa obrigação de se exigir essa regularidade contábil? Tem alguma explicação para isso? Temos sim. A legislação... O trabalho voluntário lá atrás, quando começou, era algo informal, feito pelas damas da sociedade, num trabalho de pastoral, de buscar atender a comunidades em situação vulnerável. E com a criação de associações, nós tivemos no Congresso, na década de... acho que 2000 e 2010, as CPIs, né, onde levantou muito repasse de recursos através de associações. E com isso começou a vir, veio a lei anticorrupção, veio a interpretação técnica para os contadores, porque por uma questão de proteção também dos profissionais, né, de se resguardarem perante os documentos que eram registrados. Certo. Então, desde 2012, já vem uma cobrança para os contadores. Nós estamos em 2022. Né? Então não é de hoje. A questão é que muitas associações ficaram à margem, não olharam esse lado. E agora, independente de governo, toda mudança de governo cria um estresse, né? Dependendo do vento que sopra. Mas assim, o que nós vimos aí é que o governo ele cria a legislação quando ele vê um nicho de mercado que está em evidência. E nós estamos aí com o terceiro setor, associações, fundações e organizações religiosas, em alta no Brasil. A pandemia trouxe esse olhar de que temos que ajudar o próximo. Muitas empresas que não faziam um trabalho de responsabilidade social começaram a fazer. Então, repasse de recurso. Existe uma renúncia fiscal aí dentro. Né? O governo vai querer olhar com mais carinho cautela, nesses valores, né? Sim. Ainda mais se isso pode implicar alguma ausência de tributo, né? Que é um dos fins, né, que existe no poder público. Nesse sentido, ainda dá para complementar, dizer que assim, por que é tão rigoroso? Não, o rigor é
É para todos, não tem assim dizer A, B ou C, né? Existe uma contabilidade que tem que ser registrado, né? Atos e fatos precisam ser registrados para gerar informações para tomada de decisão. Então eu tenho dito para muitos contadores e nos cursos que eu tenho participado que a contabilidade não é para contar história. Registra o que aconteceu, mas para tomada de decisão futura. Então o contador ele deixa de ser o mal necessário porque a lei obriga, e ele passa a ser um membro ativo da tomada de decisão, gerando informações em cima daqueles dados que foram passados para ele. Então, a importância de ter uma contabilidade ativa e participativa dentro de uma instituição é nesse sentido. Né? E aí vem uma pergunta clássica que, né, isso também deve ter passado por aí, né? Mas hoje para ter uma contabilidade é muito caro, né? Sim, essa é outra que veio na caixinha, né? O que é caro? Né? Então, assim, é questão de investimento. Eu trabalhei para o Sebrae num período aí de alguns anos com um trabalho de recuperação de pequenas empresas, né? Diagnóstico, atendimento, e isso me deu uma expertise, e isso eu transferi para o terceiro setor. Então, vou dar um exemplo de como nós trabalhamos, né? Nós mandamos um questionário, fazer um diagnóstico da instituição, né? Para ver até onde ela pode ir, o que ela precisa ser, o que precisa ser tratado de imediato para ter condições não só de pagar a contabilidade, mas também de fazer a gestão da sua instituição com fôlego, né? Então, assim, a contabilidade hoje ela não se prende só a registrar os documentos. Isso o sistema faz. Né? Nós temos aí aplicativos, nós temos sistema de contabilidade. Essa parte burocrática ela faz. Operacional. A operacional mesmo ela faz. Né? O que o contador hoje é? Ele é mais consultor. Então nós respondemos mais perguntas do dia a dia para não ter muitos erros, né? Eu não gosto de falar muito de certo ou errado, porque isso é muito relativo, né? Mas para não ficar divergente daquilo que está na lei, né? Através da prevenção. Então, vou dar um exemplo, né? Nós tivemos aí outubro, né? A campanha do Outubro Rosa, né? Campanha do combate ao câncer. Estamos em novembro azul, né? Quantos produtos são vendidos nesse período? Né? A associação precisa emitir nota? Não precisa emitir nota? Qual é a obrigatoriedade? Um recibo serve? Então, isso, a contabilidade que dá suporte para essa instituição, ele tem que saber. Mas isso não é contábil. Não, mas isso é fiscal. Nós temos dentro da contabilidade, nós temos alguns departamentos. Né? Vamos supor, nós já temos lá o departamento contábil fiscal, departamento pessoal, departamento social, né? Para atender cada demanda. Então, assim, quando, um exemplo, uma instituição recebe uma TV, uma doação, uma TV nova, né? Deixou de ser nova porque saiu da loja. Então, eles entregaram um produto usado, uma TV usada, ou uma bicicleta para sorteio, algum bem, né? Precisa emitir nota? A contabilidade tem que dar essa resposta. Eles têm que estar preparados para isso, porque vai precisar de lançamentos contábeis para essa registro. Eu suponho que precisa, né? Toda e qualquer transação precisa. Eu dou um exemplo bem claro que é assim: se você traz para a sua instituição, alguém doou um equipamento para a sua instituição, mas ele não tem nota. Faz uma nota de entrada, uma nota avulsa de entrada, com valor estimado, e aí o contador tem que saber o que é valor estimado, né? Valor de mercado. Faz a entrada. Por quê? Porque se lá dentro da sua associação que você atua, esse produto for roubado e depois você for chamado à delegacia para recuperar o produto, eles vão pedir o documento fiscal para retirada. E você tem o documento fiscal? Não. Porque você não fez. Agora, se você fez a nota de entrada ou a nota do vendedor que colocou lá como doação ou brinde que entrega para a instituição, você registrou, você tem lá o registro desse documento na contabilidade e também salvaguarda para um sinistro. Lembrando, fazendo um gancho da questão da nota, né? Hoje uma pessoa física ela pode emitir nota avulsa de produto, né? Sem o problema sistema algum. da Fazenda tem isso e
O que nós temos que cuidar é com a periodicidade. Isso. Né? Quando é eventual e também serve para as instituições. Nós estamos aí com algumas instituições que estão vendendo muito pelo Instagram, nas redes sociais, muita venda de produtos que ganham. Né? Não tem controle desses produtos que ganham, que é uma outra coisa que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Né? Tem que estar documentado. Então, assim, para diferenciar, vou dar um exemplo, né? Vendendo produtos pela internet, se eu não disser que é uma associação, uma instituição do terceiro setor, eu vou achar que é uma loja. Ou uma pessoa física que está vendendo produtos. Ela é tributável. Esses produtos são tributáveis. Por que a associação ela não é tributada? É uma questão que tem que ser tratada. Ela não é tributada, ela recebe a isenção, a associação, né, por cumprir algumas regras. Uma delas é que está lá, que é contabilidade regular. Está tudo certo dentro de uma instituição, não quer dizer que ela está regular. Eu ouço muito, né? A minha instituição está tudo certinho. O certo na cabeça do gestor é que as contas estão em dia, tem todas as certidões negativas. Né? Para ele, tudo ok. Mas o regular é estar com a contabilidade dentro das normas brasileiras de contabilidade para o terceiro setor, de acordo com a ITG 2002-R1. É ter os relatórios de atividade e o plano de trabalho, o plano de ação que vai para as secretarias de assistência, a secretaria de saúde, para os conselhos, né? Está com as nomenclaturas de acordo com a tipificação das atividades. E a contabilidade precisa saber disso. Quer ser diferente? Tem esse conhecimento. Eu digo assim, hoje, para você ter um destaque no mercado, você tem que ofertar algo que os outros não estão ofertando. Então, se você consegue, dentro da sua contabilidade, fazer uma leitura do relatório de atividade, que aí é uma outra questão que falava-se muito antes sobre balanço social, até caiu em desuso o termo balanço social. Né? É que assim, como é que se demonstra o impacto social do trabalho de uma associação para a sua comunidade? É o cruzamento de informações do relatório de atividade com a contabilidade, com as demonstrações contábeis. E demonstrações contábeis não são balancetes. O balancete é um instrumento de verificação. É uma das peças. É uma das peças que não tem, né, validade porque ele não faz parte do rol das demonstrações contábeis. Então lá nós temos 5 demonstrações contábeis e o balancete não está dentro. O balancete é um documento de verificação. E pasme que nas secretarias que nós temos dos municípios, no rol de documento das associações que lá estão cadastradas, eles pedem balancete por uma ignorância, né, do setor público perante a legislação. Então eles deveriam pedir as demonstrações contábeis, porque nas demonstrações contábeis a assinatura do contador tem fé pública. Então se tem fé pública, né, está a assinatura do gestor, do administrador da instituição e do contador. Né? E o balancete não. Né? Então, as demonstrações contábeis que possam ser levadas como peça para dentro de um processo são aquelas que têm o registro junto à Receita Federal do Brasil. O amparo. Muitas vezes eu tenho observado, e depois eu até quero voltar nessa questão da nomenclatura ali. No off a gente estava comentando rapidamente, mas quero depois pegar esse gancho de novo. Que tem muita relação com o plano de contas, né? Não basta pegar aqueles modelitos que tem em tudo que é lugar. O Google hoje está cheio de modelo de plano de contas, muitos sistemas já trazem modelos de planos de conta, mas ele tem existe uma função, né, eu considero primordial, que é você entender justamente o que você falou, entender qual é a atividade e com isso fazer o ajuste conforme cada uma das atividades que aquela entidade desenvolve, né? Como eu atendo muitas instituições, eu tenho e dou consultoria para
uma centena de outras, muitos contadores, e aí vem a questão de buscar certificações, o SEBAS, que é um certificado de identidade beneficente de assistência social, que dá um benefício bem interessante, que é a isenção da cota patronal sobre a folha de pagamento. Muitos desses processos, eles entram em diligência e vão para análise e ficam lá girando dentro do sistema do governo, porque não são atendidas as regras da contabilidade. Né? Essa semana mesmo, um profissional de contabilidade perguntou para mim como é que poderia fazer. Né? Eu indiquei o livro, que é o Manual de Contabilidade do Terceiro Setor, que está no site do CFC. Né? Tem até o código dele lá, que é Miolo, que é o nome do arquivo, né? Que tem... é um manual que tem plano de conta, tem todos os conceitos para o contador, né, se aprofundar, porque o plano de contas de uma entidade do terceiro setor, e aqui, né, só esclarecendo que primeiro setor são os entes públicos, o segundo setor, indústria, comércio e serviço, e terceiro setor, a sociedade organizada. E aí dentro dessa sociedade organizada, nós temos fundações, associações, organizações religiosas, sindicatos, né, até partido político entra dentro aí porque é a sociedade organizada, mas eles preferem um tratamento, né, diferenciado ainda. Mas de qualquer forma, esse manual que foi ofertado pelo Conselho Federal de Contabilidade traz muitas informações para o profissional da contabilidade seguir. Porque vamos levar em consideração que uma associação pequena faça uma parceria com o poder público. Né? Existe edital de chamamento, ele vai ter que entender para chegar lá na contabilidade. Né? Ele vai ter que escrever um projeto, que vai ter prestação de contas do projeto. Então essas informações vão para a contabilidade, que é repasse de recurso com restrição, sem restrição. É um plano de contas diferenciado. Né? O trabalho voluntário entra dentro desse plano de conta. Porque o que é o trabalho voluntário? A diretoria precisa registrar as horas que se reúne. Conselho Fiscal também. Tem que ter termo de voluntariado para esse povo. Né? Tanto diretoria, Conselho Fiscal, os voluntários. E tem que ter valor estimado, como se pago fosse. Então o que nós temos aí? O trabalho voluntário ele tem que transitar pelas demonstrações contábeis e vai para a nota explicativa. E se você buscar de N entidades as demonstrações contábeis, quando tem demonstrações contábeis completas, você não encontra o trabalho voluntário. Isso quer dizer que essa instituição não está com a contabilidade irregular. Porque ela não consegue demonstrar o impacto social. Um pontinho só, hein? Um pontinho aqui que a gente levantou agora. Trabalho voluntário. E isso, trabalho voluntário, é algo... Parece tão assim... Por que eu tenho, sem importância, né? O que eu mais ouço dentro das associações. Eu faço voluntariado, por que eu tenho que anotar minhas horas? Agora vão me cobrar isso de anotar as horas? Sim, tem regras. Então, para melhor gestão, é cumprir aquilo que está escrito. Né? Eu digo que se o período de experiência são 3 meses... tem um motivo para ser 3 meses. Então, em 3 meses, a associação ela vai entrar dentro da rotina de registro. Então, ela vai ter uma turbulência de 3 meses para convencer o seu pessoal, né, seus voluntários, a fazer esse registro. Depois entra numa rotina. Nós lá trabalhamos com planilha de Excel, fizemos todo um material para ajudar a instituição. Por que isso? Porque a gente sabe que as pessoas que estão lá voluntárias, elas estão doando seu tempo, mas elas têm que ter o compromisso de fazer aquilo que foi combinado no termo de voluntariado. Então, o termo de voluntariado é uma peça-chave. Quando hoje a gente faz agora, nós estamos terminando um plano de trabalho para uma instituição que foi para a Secretaria de Assistência do município na Grande Florianópolis, e a assistente social que analisou, ela questionou as horas voluntárias, que eram muito poucas. Tinha as horas voluntárias. Como é um processo que não é cliente nosso da contabilidade, apenas veio para a gente fazer a certificação, nós entramos em contato com a contabilidade para ver por que tinha poucas horas. A instituição não passou. Mas qual é o papel do contador? Né? Não é de orientar?
Então, nós estamos mais numa consultoria, né, de orientar, de trazer para a prevenção o trabalho da instituição. Então, primeiro passo, né, vai assumir a contabilidade de uma associação? Pergunte como é que é o trabalho voluntário, como é que eles registram essas horas. Mas tem que precificar, né? Qual é a dificuldade? Mas nós não sabemos quanto custa a hora. O contador vai usar o piso do sindicato, da qual a recepcionista, atendente, ou diretor de uma instituição, ele pode pegar valor de mercado. Então, assim, há várias opções para o profissional da contabilidade, e a partir do momento que ele começa a fazer isso, ele se destaca dos outros que não estão fazendo. Então, é um nicho de mercado para os contadores que está aí. No Brasil, nós temos, em 2018, quando eu peguei um material do IDES, que é Instituto de Desenvolvimento de Investimento Social, que ele fez um levantamento de quantas entidades do terceiro setor tem no Brasil, que apareceu lá 820 mil, né, CNPJ, né, 700 mil são associações. Olha o mercado que tem. Em Santa Catarina, 42 mil. Né? Blumenau tem 1.000 e poucas. Tá? Então, assim, olha... A título de informação. Então, se tem... Vamos buscar aqui para Blumenau. 1.000 entidades do terceiro setor. Se a gente fosse fazer um levantamento de quantas estão regulares, não é caça às bruxas, mas é algo assim, olha, vamos virar a chave para avançar. Porque recursos para o terceiro setor tem bastante. Nós temos aqui o nosso amigo aqui que trabalha na captação, projetos. Então, assim, tem muito. O que falta é estar regular e bom projetos. Atender a linguagem do empresário, né? Porque eu ouvi do empresário dizendo assim, eu tenho recurso para colocar na instituição, o que me falta é segurança jurídica e contábil. Por quê? Porque existe uma palavrinha dentro de uma lei chamada compliance, né? Que é o termo em inglês que vem para dizer assim, está em conformidade, mas em conformidade com o quê? Em conformidade com a legislação. E estar em conformidade com a legislação é atender lá no artigo 14 do Código Tributário Nacional, aquelas situações lá de investir o recurso arrecadado dentro de instituições, né, dentro do Brasil, ou em algumas situações, né, dentro de projetos, né, ter contabilidade regular, estar em dia com as demais obrigações. Então, assim, as exigências são poucas, só que tem que fazer. E aí eu ouço muito, mas a nossa instituição está 20 anos, a gente faz um trabalho maravilhoso, e tem aquela associação que começou agora, já conseguiu emenda parlamentar, já está construindo prédio, e não faz um trabalho que deveria fazer. Né? Mas pergunto, o que eles têm de diferente? Eles têm o quê? Eles têm organização. Então eles têm lá talvez uma assessoria contábil boa, que entenda sobre o terceiro setor. Eles têm alguém de gestão que está, a palavra aqui, né, vamos supor, ligado nas nuances do mercado. Eu vou dar um exemplo, que é a Lei 3019 de 2014. Tem municípios que aplicou em 2020 ou 2014. Marco regulatório do terceiro setor. Então, assim, eu trabalhei desde 2014 na legislação, trazendo para as instituições essa regularidade. Quando as prefeituras começaram a dizer, agora podemos trabalhar, quem é que foi atendido primeiro? Aquelas que estavam regular. Então, assim, quanto custa para pagar um contador? Né? O contador pode ser remunerado dentro das parcerias com o poder público. Então, se vai fazer um termo de parceria com a prefeitura, se vai buscar dentro de um projeto social, pode incluir o trabalho do contador lá, assessoria contábil. Se a contabilidade, aí a gente vê, né, que dentro da construção de projetos vai trabalhar com prestação de contas, tem um percentual lá que ele pode trabalhar para acompanhamento do projeto e prestação de contas. Eu ouço às vezes de colegas contadores, ou mesmo de organizações, né? Mas nós não temos dinheiro para pagar um contador, né? E aí acaba que o próprio profissional ele se preocupa muitas vezes só em entregar o elementar, o básico, né? Manter lá uma entrega de uma obrigação,
para sair a certidão, que foi um assunto tratado lá no comecinho, a regularidade na cabeça do gestor da organização. Mas esse é um ponto fundamental, né? Profissional da contabilidade que queira atuar com organizações tem esse leque, né? E muitos acabam não usando, né? Infelizmente. E aí dentro desse mesmo tema, eu vejo assim que para os contadores, e aí mais uma vez, né? As associações e as pessoas que eles atendem, principalmente as associações, elas não são vítimas da sociedade. Foi o tempo que pedia, pelo amor de Deus, recurso para uma associação. O que tem que ser feito? Tem que empoderar essas pessoas que estão na linha de frente e aí fazer a união de várias entidades, aí buscar a representatividade para que receba por merecimento, não por pena. Né? Coitados daquela instituição, vamos ajudá-la. Passou o tempo disto, né? Hoje são editais. Então não tem mais, a era do jeitinho passou, né? Então assim, a prefeitura lança um edital para trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade, com projetos na área da cultura, esporte e lazer. Quantas instituições no município estão em condições de serem habilitadas num processo desse? Pessoal do esporte, conversando com o pessoal aí que trabalha com rally, uma das frases que eles disseram para mim: Tadeu, na nossa vida, ou nós fizemos poeira ou comemos poeira, né? Então assim, literalmente, o que a gente vê para o contador, né? É uma oportunidade de negócio, né? Preparar a instituição para ter recurso para pagar sorrindo, né? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho clientes que me pagam melhores do que empresas que eu tinha. Clientes da associação. Que antes diziam assim, eu não tenho condições. Mas vamos fazer um plano de trabalho, vamos fazer uma análise de SWOT, vamos pensar um pouquinho fora da caixa, fazer um estudo aonde pode ser tratados os pontos que são mais fortes, né? E o que eu tenho visto assim, que é uma mudança radical. Porque as pessoas se empoderam, porque existe do lado. O contador é um porto seguro. Não vai assinar mais nada sem antes consultar o contador, porque isso vai refletir lá na contabilidade, né? Exemplo, doações recebidas, né? Ou doações doadas. Uma campanha do agasalho, que as pessoas fazem a campanha do agasalho. Aí distribui para a comunidade, né? E sobra, aí doa para uma outra instituição. Precisa ter registro. Precisa ter o recibo de entrega de doação. As peças têm que ser contadas. Por que está lá? Né? Porque para a gente precificar e colocar um valor estimado dessa movimentação. Eu dou um exemplo de uma instituição que nós fizemos um trabalho, há 17 anos que eu estou lá com eles, e assim, dentro do trabalho deles, quando chegam as doações de roupa, que geralmente as pessoas têm um hábito assim, colocam dentro de um saco preto, parece lixo, né? Que elas estão se desfazendo das roupas, né? E passa por uma triagem, as peças que vão para o brechó ou que vão para a doação são contadas. A gente coloca um valor estimado. Porque qual é o impacto social desse trabalho de recebimento de roupas? Tem um impacto social muito grande. Que se você está doando uma roupa para uma criança que não tinha, ou para um adulto, você está trazendo... Estou mudando a vida de alguém. Está mudando a vida de alguém, né? Está trazendo um pouquinho de dignidade para ele. Então, nesse sentido, o que tem que ser trabalhado, né? A contagem dessas peças, a contabilidade vai precificar, a mesma coisa uma campanha de alimentos. Arrecadamos 500 cestas básicas, como teve aí durante a pandemia, né? Muitas entidades não fizeram registro. Aí como é que elas têm foto, depoimentos, mas contabilmente não tem nada. Que daí não dá de documentar, porque o que vale é aquilo que está nas demonstrações contábeis que foram registradas. Não gera indicador, né? Não temos indicadores. Posso até ter uma evidência, mas foto ou depoimento, isso, mas não tenho... Vou ter um bom relatório de atividades, mas não consigo demonstrar o impacto social através do número para o investidor. Recentemente eu tive conversando com o ministro da Saúde numa audiência, e ele mesmo falou que assim, Tadeu, nós só podemos ajudar as instituições da qual estás vindo aqui representar se nós tivermos dados, informações.
quantos atendimentos, quantas pessoas foram atendidas, quantas famílias estavam dentro desse processo. Eles querem números. Então, esses números passam por onde? Pelos relatórios de atividade e as demonstrações contábeis. Essa tua fala é interessante, porque dependendo justamente quem tem interesse na informação, né? Uma secretaria, um ministério ou um órgão público tem interesse nos dados. Depois ele vai olhar as evidências, né? Sim. Claro que para quem precisa daquela cesta, daquela roupa, ela quer aquilo, né? Ela não quer saber do dado se isso custou X, Y, Z. Mas para a instituição isso é importante ter esse olhar, tanto quem vai fazer uso dessa informação, né? Que vai, de alguma forma, contribuir até para novas ações que ela venha promover na frente, né? E assim, só para falar da questão do impacto social pelos dados, pelas informações contábeis. Se você registra essas informações, trabalho voluntário, doações recebidas, doações doadas, tem lá segregados projetos, atividades, né, por área, como preconiza a legislação, você está regular e tem informações para demonstrar o impacto social, né? Tem uma instituição na Grande Florianópolis que nós fizemos um trabalho, e a prestação de contas, e isso é bem bacana para os contadores também, participar da prestação de contas de uma associação. Na Assembleia de Prestação de Contas, nós fizemos a prestação de contas através de uma apresentação, né, para a sociedade. Então nós tivemos essa associação lá, a gente convida o padre, anuncia na igreja, lá o pastor, convida os turistas, porque é no verão, para vir para... A gente faz um coquetel para atrair os turistas e o pessoal para a prestação de contas, né? Eles assistem a prestação de contas. A comunidade interage. Nós tivemos a grata satisfação, em uma dessas prestações de conta, um turista levantar a mão e perguntar: como é que eu posso ajudar? Olha só. Por quê? Porque a gente mostrou o impacto social de uma pessoa, um interno na casa lá, quanto é que custava, e dentro de um presídio, né, que a gente fez um comparativo com a questão da situação de vulnerabilidade social com essas pessoas em situação de rua, né? Então é 4 vezes, 3 vezes mais para o Estado do que a recuperação desse cidadão através de uma instituição. E hoje nós, com esse empresário, né, que ele quis ajudar, nós inauguramos um prédio lá de 3 andares. Então, depois nós temos que descobrir o nome do empresário. O que acontece? Pelas informações contábeis tratadas com relatório de atividade. O contador ficou caro ou ficou barato, né? Então, assim, são pontos de vista, né? Claro que você, no início, você tem que entregar algo, né? Nada vem fácil, né? E o que vem fácil vai embora muito rápido, né? Então, assim, tem que ter esse cuidado. Você vai... Como eu trabalho muito com a rede feminina de combate ao câncer, as rosas, né? Eu digo que a gente tem que semear, né, para colher. Então, assim, dentro desse processo, você vai preparar a terra, o contador, ele vai ter que estudar a instituição. No primeiro momento, vamos supor, uma leitura do estatuto é primordial para saber a finalidade e objetivos, que muitos estatutos eles não têm uma leitura fácil. E aí, quando você vai escrever um projeto ou você vai buscar recursos, o próprio estatuto já trava, né? Então tem alguns pontos que tem que ser tratados dentro do estatuto. Então o contador tem que saber identificar dentro do estatuto finalidade, objetivo, fontes de recurso, diretoria, né? Então são coisas que ele tem que atender, né? Porque e se a gente for falar depois em venda de produto, tem que estar dentro do estatuto, lá nas fontes de recurso, porque senão pode ser tributado, né? Então, dentro dessa linha, saber que o cartão do CNPJ hoje, a nomenclatura desde junho para a Receita Federal do Brasil, a nomenclatura pela Receita Federal tem que estar dentro do estatuto. Então, lá no CNAE está escrito lá promoção à saúde. E essa frase, promoção à saúde, vai ter que estar lá dentro do estatuto nos objetivos, conforme está no texto. Então, essa colocação, ele já tem que alinhar estatuto, cartão do CNPJ. Então, é um processo. Tem que estar preparadinho. Tem. Tu falou a questão de... Aliás, antes já a gente estava falando sobre
a separação de origem, né, de recursos, né? Eu até tomei nota aqui, especialmente quando a gente vai analisar a questão de certificações, né? Tem muita entidade que pode buscar certificações específicas, né? Na área da saúde, na área da assistência. Como é que é essa relação dessas certificações com a contabilidade? Que cuidados tem que ter ali no meio? Vamos falar do certificado que dá mais retorno, né? Que é o SEBAS, né? Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Lá atrás era um certificado para assistência social, saúde, educação, era um certificado só. Depois ele foi dividido por ministério. Tá? O que mais tem travado, e aí eu digo que a teoria lá de Pareto, né? Na vida nada é 100%, tudo é 80-20, lá tem assim, 80% são informações da contabilidade. Cruzamento de informações da contabilidade. Porque os ministérios eles pedem o relatório de atividade, eles pedem o cadastro na assistência, ou na saúde, ou na educação, né, um código de cadastro, e pedem o relatório de atividade, a relação de dados dos gestores, né, da diretoria, conselho fiscal, esse pessoal todo, e as demonstrações contábeis. Então, se lá no relatório de atividade está dizendo que tem uma atividade, vamos colocar assim, de capacitação ou geração de emprego e renda. Na contabilidade tem que ter essa informação nos relatórios contábeis. Se não tiver esse cruzamento, eles colocam em diligência. Dão um prazo. Onde está esse número? Onde está esse número? Daí o contador tem que se justificar. E aí começa. Né? Começa a emenda. Começa a emenda. Por quê? Como é que ele vai justificar aquilo que ele não informou à Receita Federal? Se já passou a declaração, tal. Ele pode alterar? Até pode, porque não vai interferir no saldo. Né? Mas começou as emendas. Então a gente tem processo de certificado de SEBAS que está desde 2018, 2017, em diligência, e agora veio lá para a gente, né, porque um trabalho que a gente fez, que os contadores pediram para nós darmos uma olhada. Olhar é fácil. Corrigir que é o difícil. Né? Então a gente apontou alguns pontos a serem tratados, só que o tempo urge, né? Vamos supor, eles dão prazo agora, depois da segunda diligência que a gente viu, 15 dias. Então tem algumas situações que ficam, e não tem como o contador que já assinou dizer que aquilo que ele assinou não é. Então assim, ele fica numa situação desagradável. Não por culpa dele, na sua totalidade. Porque a informação tem que vir da instituição. Só que a instituição contrata a contabilidade para orientar. E ela é feita de pessoas da sociedade que às vezes não têm conhecimento nenhum, né, de gestão. Né? Não passaram por uma empresa. Às vezes são pessoas simples que, por causa de um propósito de vida, um propósito de vida, uma causa, vão fazer isto. Certo. Então, essa busca da certificação, e é um nicho de mercado para os contadores excelente. Tá? Muito bom. Vamos só abrir um parênteses para falar o SEBAS, né? Quais são os benefícios que ele traz para uma organização? Pode ser? Sim. Entre eles, o principal é a isenção da cota patronal sobre a folha de pagamento. Tá? Esse é o carro-chefe. O outro é que tem muitos projetos que exigem o certificado SEBAS. Então, dentro desse pensamento, se a gente for analisar 820 mil CNPJs pelo Brasil de entidades, vamos buscar só os 700 mil de associações. Nós não temos 5% com SEBAS. Então, é um universo que vai afunilando para quem está regular a competição na captação de recurso. Então, nós tivemos aí, final de ano, aí, empresários querendo fazer aporte de recurso em projetos sociais, só que não encontrou projetos vinculados ao SEBAS, porque o recurso deles tinha que passar por essa fonte. Então, assim, para quem está na linha de projetos, aí, contadores, mais uma vez, é um nicho de mercado que precisa ser explorado por todos, né? É algo que remunera bem. Então,
fez essa questão do... O SEBAS a gente tem a utilidade pública municipal, a estadual, que claro que dentro da lei, e aí eles perguntam para mim assim, mas pode remunerar diretores de associação? Como é que a contabilidade vai trabalhar isso? Não tem nenhuma lei que impeça remunerar diretores. Mas se ele vai buscar um título de utilidade pública, na lei da utilidade pública está dizendo que lá, para receber o título, não pode remunerar diretores. Então é uma opção dele buscar o título ou não. Né? Então são situações que têm que ser avaliadas. Eu tenho associações que não têm título de utilidade pública porque remunera os seus diretores. Faz outras campanhas, outros trabalhos para cobrir essa falta. E vamos em frente, porque assim, arrumou o SEBAS, né? Como é que dá dentro da associação as suas campanhas, né? Nós estamos agora com a ausência da lei do PRONON, né? Porque ela estava vigente até 31/12/2021, ela não foi renovada, então nós estamos sem recursos do Programa Nacional de Oncologia, que o SEBAS precisa de certificado, né? Nós não temos nem para 2022 nem para 2023. Né? Mas vale a pena ainda buscar o SEBAS? Mesmo eu não tendo funcionário? Sim. Porque se você houver a possibilidade de escrever projetos, você pode buscar em outras fontes do governo federal. E aí é outro campo. É outro campo. Né? É outro campo grande, né? Bom, vamos lá. Por que ter? Quanto custa? A gente já viu. Antes você falou sobre o manual do Conselho Federal. A gente vai deixar depois na descrição. Eu sempre tenho uma dica de leitura ao final de cada episódio, mas hoje nós vamos deixar duas. A que eu trouxe e a que você citou aqui, que é o manual, que é muito importante para os profissionais. A entidade, eu queria focar agora num outro ponto aqui, que é se ela precisa ter um sistema próprio para gerenciar a contabilidade, ou isso fica ao encargo de um profissional que ela venha a buscar. Como é que é essa relação entre... Vai depender do tamanho da instituição. Nós temos instituições que têm um sistema de gerenciamento, mas o sistema de contabilidade atende muito bem. Tá? Então, assim, o que eles precisam, às vezes, é um gerenciador financeiro, e a gente tem aí com valores bem acessíveis no mercado, até gratuitos, né, para cuidar do financeiro, que é o que identifica. Tem associações que têm lá um sistema de gestão até do brechó dentro, controle de entrada de peças e saídas, mas são opções, né? Mas a princípio não há necessidade de ter, porque a contabilidade deve gerar as informações que eles precisam. Se não está gerando, tem algo que precisa ser tratado. Bom, para ter um sistema, geralmente precisa ter um tempo também para alimentar isso, né? Isso simplesmente não é você baixar o aplicativo, baixar um sistema e tudo vai acontecer naturalmente. Então acredito que ali também tenha que ter uma conversa, uma sinergia entre a organização e a sua assessoria contábil ali, né? Para que essas informações também cheguem para o profissional depois de uma forma que ele consiga fazer a leitura, né? E não tenha que refazer todo um trabalho, né? Eu tenho dito que assim, né? Nós vamos sair da série C, vamos para a série B e depois para a série A, né? Então nós temos uma crescente para trabalhar. Isso tem a ver com o teu time, não? Não. Tá bom. Ele não chegou na C. Ufa. Então, mas de qualquer forma, eu tenho dito para alguns contadores que assim, você quer ser técnico de série C ou quer ser técnico de série A? Então busque estudar, busque se atualizar, porque nessa informação de sistema, o nosso lá, nós temos um aplicativo, um app, para atender as pequenas associações, as grandes e as pequenas, porque não precisa nem ter computador, tem um celular, né? É tudo digital. Facilita? Facilita, mas a interação com a minha equipe tem que ser diária. Então quando entra associações assim que a gente vê, prospectamos uma associação, o primeiro mês é 10 mensagens, 15 mensagens por dia, porque tudo é novidade para eles, mesmo já tendo 20 anos, 30 anos de instituição, tudo é novidade, porque faziam tudo certo, né? Aquela frase, tudo certo, mas nada feito. Sim.
Sim. Então, assim, mas precisa, que nós vamos buscar a prevenção. Por que eu digo isto? Porque a partir do momento que você está, e é uma frase de Mário Quintana, né, que eu trabalho muito nas palestras, né, que você que está tudo regular, o dinheiro aparece. Ele tem uma frase dele lá que é assim: não saio caçando borboletas, cuide do jardim que as borboletas vêm. Então, o que traz isso? Se você está com a instituição regular e você está trabalhando o propósito da qual ela foi criada, você vai receber recursos por merecimento. O empresário vai querer investir. Ele vai buscar aquela historinha do ovo da pata, do ovo da galinha, já muito batido, né? Não adianta ter um produto bom se você não divulga, né? Então, você tem um produto, você trabalhou as informações contábeis através dos relatórios, isso vai lhe trazer o quê? A gente vê as ferramentas do Google, né? As pesquisas que as ferramentas do Google fazem, né? Que é primordial para as associações. Né? Então, o próprio Google tem ferramentas para auxiliar as instituições a captar recurso. E ele é gratuito. E pouquíssimas sabem. Pouquíssimas sabem. Por quê? Porque é assim, né? Estão no turbilhão do dia a dia e não conseguem enxergar do outro lado do muro. Então, assim, a contabilidade, nesse ponto aí, eu tenho dito assim, a gente fez agora uma reunião com todos os clientes e associações sobre secretaria e tesouraria, as atribuições desses profissionais perante a contabilidade. Tem pessoas que lá, né, foi uma live bem interessante, porque mais de uma centena de participantes ali, e as perguntas foram muitas, e pessoas que já estavam no terceiro mandato, já giraram como presidente, como secretário, como tesoureiro, mas não sabiam das atribuições que tem no estatuto deles. Porque eles também não leem um documento. Não tem a questão da leitura. Então, o primeiro passo é ler o estatuto. O segundo é fazer aquilo que está no estatuto. Não inventar. Né? E uma das questões que a gente pode falar, que é a questão do brechó, que é a venda de roupas usadas. Brechó é venda de roupas usadas. Bazar é venda de equipamentos e roupas novas. Então, a gente tem que saber, porque na legislação está bem assim. Né? Quando a instituição ganha um container lá da Receita Federal, que vem que faz aquela parceria com a Receita Federal, hoje é tudo controlado. Passou aquele tempo de vamos fazer um brechó da Receita, precisa pegar CPF, precisa pegar todos os dados de quem está comprando. Eles colocam representantes da Receita Federal dentro para comprar, para ver se vai ser. Eles fazem esse acompanhamento. Verificação, assim. Esse acompanhamento. Por que isso? Interessante. Porque nós temos que prestar conta, apesar de nós sermos uma ONG, até o termo está em desuso, organização não governamental, nós trabalhamos com recurso público. Né? E para o brechó vem essa mesma linha. Tem que quantificar e precificar as peças que entram, tem que registrar o faturamento do brechó como brechó, não como doação, que muitas querem escapar, que se eu botar comércio, posso ser tributado, eles botam como doação, e não é. Foi venda de produtos. E aí pergunto, mas é isento de imposto isso? É um comércio. Vamos dar um exemplo. Se tem um brechó de associação na sua rua, e tem uma loja brechó, que está em moda brechó, que paga imposto, vendendo produtos iguais, por que uma paga imposto e a outra não paga? Por que uma é tributável e a outra não? Porque uma é entidade sem fins lucrativos atendendo uma legislação. Então ela tem que atender a legislação. E saiu uma solução de consulta agora em setembro, dia 9 de setembro, reforçando essa interpretação, que para ficar isento da tributação há necessidade de está lá no Estatuto comércio de roupas ou comércio de produtos, tá? Tem que estar lá nas fontes de recurso, tem que ter controles, tá? E assim, e isso serve não só para brechó, campanhas. Vamos dar um exemplo: o Outubro Rosa venderam milhares e milhares de camisetas ou fizeram produtos que venderam. Mas é uma associação, vai pagar imposto? Vai. Depende. Vai se não fez o dever de casa. Tá? Esse acho que é um ponto muito importante. A gente reforçar assim a necessidade de o próprio estatuto
ter todas essas previsões, né? Por vezes a gente recebe estatuto para analisar, vai lá olhar as fontes de recurso, tem 3, 4 linhas, 3, 4 itens, e daí outras fontes possíveis, para meio que englobar tudo o resto que possa vir a surgir, né? Mas isso pode gerar um problema também, né? Porque outras fontes podem ser até coisas ilícitas, né? Agora, se eu tenho isso, né, detalhadinho, vai facilitar também qualquer... É o que você falou lá no comecinho, a questão da prevenção, né? Faz um diagnóstico e trabalha preventivamente para evitar alguma situação e que traga algum constrangimento para a organização. Né? E o que nós temos dentro dessa questão da prevenção? Voluntários recebendo ajuda de custo. Ajuda de custo é proibido. Cria vínculo empregatício. É ressarcimento de despesa. Nós temos voluntário trabalhando sem o termo de voluntariado. Isso aí gera, depois, lá na frente, pode gerar uma reclamatória trabalhista. Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Nós estamos numa situação que as pessoas buscam a oportunidade de tirar proveito de uma outra situação. Então, a gente tem que se resguardar, tem que trabalhar com a prevenção. A questão do estatuto, lá, eu montei recente, agora revisei, né? Que eu trabalho muito com estatutos, né? Um kit, né? Tem o edital, tem a ata de fundação, tem toda a documentação que precisa, tem o modelo de estatuto, que é na linguagem que o empresário precisa ser tocado pelo coração, né, para que abra a carteira. Então, assim, se prepara todo um pacote para a associação, ela não precisa pensar muito no burocrático, para ela pensar naquilo que ela foi criada, na causa. Então ela vai ter... A ideia é... Tadeu, mas isso é papel da contabilidade fazer? Esse é um plus, né? É algo que você está adicionando, que você pode colocar lá no seu contrato e cobrar por isso. Então não deixa de ser apenas a entrada de documentos fiscais, né? Vamos supor, ontem entrou em contato uma instituição aqui do norte do estado, que disse: Tadeu, nós estamos numa situação que é bagunça geral, estamos há muitos anos e nós só fizemos aquilo que nos cobram. Como não me cobram quase nada, nós não temos quase nada. Só que eles têm parceria com o poder público municipal, estadual. E aí, como é que fica agora? A renovação desses contratos para 2023. Porque agora eles estão buscando mudar os formulários e estão exigindo alguns documentos que até então não eram cobrados. Mas só agora estão cobrando? Não. Vem lá de 2012, 2008. Só que muda a gestão. Então as pessoas... E o papel é frio, não tem sentimento. Está lá escrito que precisa. O próprio poder público ele vai se aprimorando também, né? Mas, de novo, assim, reforçar aquilo que você falou antes, a questão de trabalhar com a prevenção, você enxergar o que pode ser útil ali na frente. Vai fazer a diferença para uma organização. A gente vê isso pelas certidões negativas de débito, que as pessoas esperam vencer para buscar. Então, se você tem lá um controle, né, pode ser até numa planilha de Excel, um controle da data de vencimento das CNDs dos seus clientes, e quando chega a próxima ela começa a dar um alerta, falta 10 dias para vencer, que você já pode, por que não fazer? Mas a instituição é pequena, não precisa. Né? Não tem aquela frase lá, orar e vigiar? Então, vamos trabalhar. Né? E se der um enrosco, né, que você tem que resolver, que às vezes tu não resolve em 2, 3 dias, né? E a necessidade de entregar isso no dia seguinte. Eu tenho um exemplo clássico, que a gente teve uma agora que a presidente da associação está viajando e precisava da assinatura dela. E o relatório, ela assinou o relatório quando foi viajar. Aí passaram a outra contabilidade, ela passou para nós essa demanda, porque eles não estavam conseguindo. Nós tivemos que refazer o relatório, mas quem é que vai assinar agora? Então tivemos que mudar algumas palavras dentro do relatório, a contabilidade teve que mudar algumas palavras dentro do relatório de atividades para falar a mesma língua da contabilidade. Então fazer um depara, né, para quem está analisando o processo, identificar perante demonstrações contábeis, relatório de atividade, o que está casando as informações.
Foi um jogo, assim, uma mudança que não mexeu nos saldos, mas tem que ter uma interpretação do profissional. Então é nesse momento que a gente diz assim, contador, estude. Que é um mercado que nós não estamos com dificuldade de mão de obra. Nós não temos, na Grande Florianópolis, nós não temos nem estudante de contabilidade para fazer estágio. Porque a procura é muita. Então é um período que façam ciências contábeis. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Voltar na questão do brechó lá, brechó e bazar, né? Sim. Só para a gente pontuar certinho ali, você falou que tem a diferenciação da solução da consulta, né? Ela atribui pesos diferentes, interpretação diferente para um e para outro? Não, ela só tem que tomar o cuidado que também tem que estar lá nas fontes de recurso, porque separado. Porque se tiver só comércio de roupas usadas, certo. Então tem que cuidar. Eu digo assim, fontes de recurso não pode ter 3 itens, tem que ter no mínimo 15. Porque tu tem que... eu trabalhei muito com o Fundo da Criança e Adolescente, Fundo do Idoso, dando capacitação para conselheiros no Estado, e uma das dificuldades deles é ler o documento das associações. Porque vem o edital, eles criam o edital, eles mandam, aí vem a documentação, a comissão de normas que vai olhar, ou a comissão de finanças que vai olhar esse documento, são pessoas da comunidade ou são servidores públicos que têm pouco conhecimento da área. Então, se você não colocar numa linguagem acessível e identificar dentro do estatuto, como é que ele vai interpretar? Primeiro, na dúvida, o servidor público é assim, eu trabalhei um bom tempo como servidor público, na dúvida não faz. Na dúvida não se faz. Bota em diligência para pegar explicações. Então, o que acontece? Se você tem uma linguagem simples, né? E numa sequência um estatuto, e aí vamos falar, só fazer um parênteses aqui, de estatuto de associação é bem diferente de estatuto de fundação, porque a associação é um coletivo de pessoas em prol de uma causa. Então começa com identificação da instituição, finalidade, objetivos, associados, diretoria e conselho, e assim vai, né? Na fundação começa com identificação da entidade, a parte patrimonial, porque é um patrimônio que foi entregue para o Ministério Público, para a causa. Então, assim, até nos estatutos a gente tem que cuidar. Porque Sim. a gente pega estatuto de associação, que eles foram lá no Google e pegaram o estatuto de fundação e fizeram só uma adaptação. Aí quando você vai para o edital, eu fui membro do Conselho Municipal do Idoso de Florianópolis, quando você pega o edital e vai ver os documentos, você tem que respirar fundo, né? Ter muita paciência, porque você vai ter que conversar com a instituição. E às vezes, e aí vem aquela coisa assim, eu também estive no Conselho Regional de Contabilidade, na fiscalização, então eu sempre alertava os profissionais da contabilidade, quando chegava um processo, preventivamente, né, olhar os relatórios. O que preconiza a legislação da contabilidade? Quantos relatórios nós temos que entregar? Né? Por que tem que ter nota explicativa? Né? É para reforçar aquilo que está lá nos números que não ficou bem claro. Então, assim, renúncia fiscal. Né? Tem que ter. Se fosse empresa, quanto é que pagaria? Uma pergunta bem simples. Né? Se a associação que tem brechó, né? Se ela fosse uma loja, quanto é que pagaria de imposto? O que ela pagaria de imposto foi renúncia fiscal. Então, o governo abriu mão dessa tributação em prol do trabalho social. E aí vem um outro mercado que está bem em evidência para os contadores, é por causa dessa sigla ESG, né, que é Desenvolvimento Social, Sustentabilidade e Governança. Dentro disso, as empresas, para fechar contratos, elas precisam ter um trabalho de responsabilidade social, elas têm que investir na comunidade. Vão investir na comunidade, e esse é assunto que a gente vai tratar lá naquele prêmio no dia 1º de dezembro, Amigo do Leão, que é a questão de as empresas precisam investir na comunidade. Cadê a segurança jurídica e contábil com as instituições que estão na comunidade? Quem é o interlocutor desse processo? É o profissional da contabilidade. Então, mais uma vez, o profissional da contabilidade vai para a vitrine. Ele escolhe o lado. Se ele vai ser bem visto, né, ou não muito bem visto. Né? Muito bem. Dúvida aqui também agora surgiu.
Eu tenho brechó ou um bazar, tanto faz. Eu preciso emitir nota fiscal para aquela pessoa que vai lá comprar o meu produto? Não. Ele está isento da emissão da nota pelo comércio de roupas usadas dentro de uma instituição. Tá? Contudo, ele tem que cumprir as regras. Tá? Então, fazer esse controle é um deles. Porque qual é a dificuldade? Quer dizer, para que eu vou registrar as roupas que entram, que a gente conta aqui? Por que eu vou botar valor? Porque você não vai dar saída daquilo que você não tinha. Vender uma peça por R$30. Qual é o valor de entrada? Não tem. Então você não tem nem registro. Então você vendeu algo que veio da onde? Você tem que criar o lastro, né, do produto. Sim. E esse recurso, e uma das questões que a gente está vendo assim, que o recurso das instituições não pode ficar muito tempo em banco, em aplicação financeira, porque o fim é social, não é rendimento. Então, se você vai construir uma sede, se você está juntando dinheiro, lá na nota explicativa da contabilidade tem que dizer que aquele saldo em aplicação está destinado para a construção da sede ou ampliação. Tem que dar uma destinação para o recurso, porque senão você só está fazendo o quê? Arrecadando, acumulando riquezas, né? Sem fins econômicos. Que provavelmente tem que casar com o relatório da administração, que já está apontando que eu quero... Então, assim, olha a minha sede, né? Então, olha a importância do profissional da contabilidade para essa instituição. Aí, quanto é que vale um profissional desse? A gente não vai falar de preço, né? Vai falar de valor. Então, esse é o legado do contador daqui para frente. Olha, dá para explorar. Nós temos assim um campo muito vasto dentro do terceiro setor para o profissional da contabilidade. Além do que, para uma instituição, um escritório, uma empresa de contabilidade atuar bem no terceiro setor, ela tem que ser multidisciplinar. Então, assim, ter uma assistente social, né? Em alguns casos, né, eu tenho parceria com outros profissionais que trabalham de freelance, né, para alguns eventos, projeto, né? Engenheiro, arquiteto, psicólogos, terapeutas, que vão orientar na construção de projetos, né, para poder atender. Então, quando você pega uma associação, como veio para nós em março do ano passado, com 4 anos de existência, dizer que, Tadeu, a gente não consegue recurso, não temos condições de pagar, então vamos sentar, vamos fazer um diagnóstico, vamos estudar. E fechou o ano, né, esse ano, né, assinaram o contrato, né, receberam agora a primeira parcela, né, de R$500 mil, né, para a construção da sede. Olha aí. E antes estavam num endereço de uma prefeitura, usando o equipamento da prefeitura, e agora já estão construindo a sede. Então levou aí um ano e um pouquinho mais para sair, bem dizer, do zero, do Pires, né? Passava Pires, pedia lá para para outro recurso, e agora com as prestações de conta, né? Mais uma vez, a sociedade começa a identificar: eu vou investir porque ela é transparente, ela mostra os números, e está lá na lei, tem que ser transparente. O compliance diz que você só pode fazer parceria com com quem você conhece e está legal. Tá? Então, estar legal não é isso aqui, né? Está dentro das normas. Então, assim, com quem que eu estou fazendo parceria? Ela tem a ICND? A contratação dela está de acordo com a legislação? O INSS, etc. Então tem... Tadeu, mas é muito rigor. Não. Você está sendo transparente. E aí as pessoas investem. Aí o empresário, ele investe. O poder público fica interessado em trazer essa instituição para perto. E assim vai. Nós estamos trabalhando. Que legal. O Tadeu, ele tem a sede da empresa em São José, mas acredito que quem está nos ouvindo aí no decorrer dessa hora e pouco já percebeu que ele não para, né? Aliás, hoje ele está em Blumenau, logo mais ele vai estar no Oeste, né? E isso é muito legal. A gente vai deixar também os contatos depois aqui, Tadeu, na descrição do vídeo, né? Para que quem tenha interesse, seja organização ou mesmo profissionais que queiram trocar uma ideia contigo, né? Que entrem também, abre esse caminho aí para você conversar e
abrir novas possibilidades aí também, né? Eu tenho dito assim que em pós-graduação eu fui agraciado em dar aula para gestão eclesial, né? Padres, pastores, né? Essa questão da gestão do recurso que transita na igreja, né? É algo que, e hoje com a tecnologia, eu atendo entidades no Paraná, pro ano que vem, em virtude da participação num evento que eu fiz em São Paulo recente, né? 9 estados pediram a visita. Então a gente está com uma agenda bem legal para 2023. Até contadores, porque é um mercado vasto. Então, assim, tem vários contadores que entram em contato para como é que eu faço isso. Assim, a gente orienta, nós não podemos fazer, até por uma questão de ética profissional, eu não posso interferir no trabalho do colega, né? Mas, assim, eu tenho visto que algumas instituições entraram em contato, olha, o meu contador pode falar contigo, tem que partir dele. Porque eu não posso interferir no trabalho do colega por uma questão de ética profissional. Então, nesse sentido, eu respondo muitas perguntas ali. Nós temos que ajudar o próximo. Então, faz parte do trabalho voluntário. E aí, dentro lá do CRC, na comissão que eu participava, nós atendíamos as instituições gratuitamente, fazia uma consultoria gratuita, né, toda semana, tinha 3 horários para atender. A gente pedia para trazer o seu profissional da contabilidade, né, porque interessava para o profissional, né? Mas muitos não vêm porque é uma questão assim, eu digo que é do ser humano mesmo, né? Vou lá dizer que eu não estou atendendo as exigências, né, dentro de um conselho, né? E ainda quanto mais que é da fiscalização, sim. Mas é que se a gente não tomar essa atitude, o prejudicado é a criança que não é atendida porque não chega o recurso pelo projeto, pela associação, é o idoso que não é atendido. Hoje nós estamos aí com o Fundo do Idoso de Florianópolis com bastante recurso, o Fundo Estadual do Idoso com muito dinheiro, o Fundo da Criança e Adolescente no estado com muito dinheiro. O que está faltando? Faltando bons projetos, uma pressão da sociedade organizada para que faça a utilização do recurso, porque lá no Estatuto tanto da Criança e do Adolescente quanto no Estatuto do Idoso diz que a prioridade é o idoso, que a prioridade é a criança e adolescente. E o que esses conselhos não estão investindo? Estão com dinheiro parado. Então, o contador hoje, nós temos dentro do Conselho Municipal do Idoso de Florianópolis, Daniela Zimmermann, que é aqui de Blumenau, que ela, né, me substituiu lá, tá lá no conselho. É um representante do Conselho de Contabilidade dentro do Conselho Municipal do Idoso, para dar esse norte, porque precisa, porque tudo passa pela contabilidade. Tá? Então, a importância de fazer todos esses registros, fazer esses relatórios, prestar contas, trazer a transparência, só fortalece o trabalho da instituição. Que legal. É isso. Guilherme, uma hora aí? 1h12. Aí, ó. Surpreso, não? Eu falo demais do meu tamanho. Que legal. Tadeu Pedro Vieira, RTA Conte e RTA Consultoria de São José. Cara, muito obrigado aí pelo bate-papo. Eu acho que esses momentos eles são especiais para quem vai nos ouvir quando o episódio for ao ar, e também vai ficar eternamente aí se o Google e o YouTube deixarem, né? Sim. Porque são momentos, e daqui a um ano a gente faz uma retrospectiva, até porque a questão de legislação ela muda sempre, né? Sempre vem novidades, então assim, talvez a gente tenha que reciclar alguma informação que a gente trouxe aqui hoje, né? E trazer aí as novidades também. As portas sempre vão estar abertas aí quando estiveres de passagem aí, indo para visitar, né, outros municípios, fazer atendimento. E queria assim te pedir uma palavra final, uma mensagem que tu queira deixar aí para quem está nos ouvindo aí. Antes da mensagem, só para complementar aquilo que falasse sobre a legislação, eu tenho uma apresentação que eu faço. Esse ano eu tive que alterar ela 3 vezes por mudança da legislação. Então assim, a dinâmica como profissional tem que estar atualizado, né?
e dizer que assim nós estamos no voluntariado, é algo que se faz de coração, né? A doação é algo que sai de você, então não é destinação, é aquilo que você pega de alguém e passa por você. Eu tenho destinação, eu trago para o popular, que é pagar a promessa com o joelho do outro, né? Então assim, o que se faz, né? Quanto mais pessoas tiverem acesso à informação, né, melhor para a instituição. E a gente só aprende quando ensina. Então, uma das maneiras de se aprender é quando se ensina. Então, quando eu consigo trabalhar a informação, gerá-la em conhecimento e passar, eu já ganhei quando recebi a informação, quando eu transformei ela em conhecimento e quando passei. Então, o processo de aprendizado, ele é acelerado. Agradeço assim de coração. Eu tenho admiração pelo teu trabalho, porque nós contadores, né, a gente identifica alguns personagens no Estado, e no terceiro setor nós temos poucas pessoas. Eu digo que a gente não consegue encher uma mão de profissionais, né, no universo de 21 mil contadores que falam, né, e vivem o terceiro setor. Então, assim, parabéns, e agradeço mais uma vez aí a participação. Imagina, eu que agradeço. E antes da gente encerrar, a gente tem 2 momentos finais, depois tem a foto ainda, mas o primeiro deles ninguém sai do podcast sem ganhar uma pequena lembrancinha. Então o mousepad aí para lembrar a participação aqui no nosso episódio especial para falar sobre a contabilidade em organizações. E de novo convidar você a fazer a sua inscrição aqui no canal. E por fim, vamos deixar na descrição depois, né, o link do manual de contabilidade para entidades que o Tadeu citou aqui, que está no Conselho Federal, né, no site do Conselho Federal. E a dica de leitura é este livro que se chama Contabilidade para Entidades Sem Fins Lucrativos, terceiro setor. Inclui capítulos sobre contabilidade por fundos. É do professor Paulo Arnaldo Olac e Diogo Toledo do Nascimento, a editora Atlas. Esse é um pouco mais antigo, mas tem versões mais novas. Esse é 2008, mas já tem versões mais atualizadas. Também vai estar lá na descrição para você que tem interesse em conhecer um pouco mais a respeito desse assunto. Tadeu, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, gente. Até a próxima. Até mais.